comecei a fazer faculdade no Paraguai, né? Fiz os meus 6 anos lá, que se tornaram 7, na verdade, por causa da pandemia. Meu nome é Matheus, para quem não me conhece, né? Esqueci de falar o mais importante. Eu me formei no Paraguai, na UP de Presidente Franco aí. E você se formou quando? Eu me formei foi em 2021. Foi finalzinho de 2021 aí, que eu me formei. Então, a primeira prova do Revalida INEP que você fez mesmo para valer foi essa de março. Isso, a primeira prova valendo foi essa de março. E quando é que você começou a estudar para a prova do Revalida? Porque eu sei que todo brasileiro que faz faculdade fora e que quer voltar para o Brasil, já começa a se preocupar com essa prova do Revalida antes, né? Uma prova que Sim. tem uma grande taxa de reprovação e eu sei que preocupa muita galera. Você começou a estudar quando para essa prova? Eu comecei a estudar, foi no meu 5º ano, começo do meu 5º ano que eu comecei a estudar, realmente para a Entendi. prova. Mas aí você não estava estudando com a gente, você ainda não estava Não, junto com não, Aristo, não, JJ, estava estudando por conta não. própria, estava fazendo outra coisa. Não, eu peguei um cursinho e peguei um cursinho dos bons ali, né? Dos bons que era bem caro ainda, sabe? E fiz cursinho aí por 2 anos. Entendi. E você fez por 2 anos. E como é que foi a Sim, sua sim. nota aí ao longo do tempo? Como é que. Então, essa daí que foi a história de como eu conheci, né, a Aristo. Porque eu fiz esse cursinho tradicional aí, 2 anos de cursinho, eu paguei super caro. Eu tenho as apostilas até hoje, que todas elas estão grifadas, todos os exercícios estão resolvidos nas minhas apostilas, né? E agora já estão com teia de aranha, que eu nunca mais abri elas. Mas estão ali. E aí eu fiz esse cursinho, e aí chegou lá no final de ano, falei, cara, eu vou fazer um simulado para ver como é que eu tô, né? E aí eu fiz esse simulado, e aí no meu simulado eu tirei 48. Quando eu tirei 48, eu peguei e falei, tô de saco cheio de estudar, pô. Estudei um monte, li todos, eu devorei as apostilas, as aulas eu vi. É difícil quem veja todas as aulas quando tem muito, assim, mas eu vi. E eu fiz todas as apostilas. E chegar lá e tirar uma nota dessa foi a gota d'água para mim. Eu quase que eu desisti, assim. E aí, tava eu lá, navegando pelo meu Facebook, quando Isso eu foi qual vejo, ano, cara? Esse simulado foi isso, qual ano? esse simulado foi em 2020, foi começo de 2020. É, Começo? não, foi final de 2020, quer dizer, porque 2021 foi o ano que eu fiz o curso. 2022 eu fiz a prova, então foi final de 2020 que eu fiz. E aí, tá eu lá, né, no meu Facebook navegando, quando eu vejo um carinha lá falando assim, você tem que conhecer o princípio de Pareto, não sei o quê. Aí eu olhei e falei, pô, o cara tem a minha idade, quer me falar como é que estuda, da onde? Mas eu acabei entrando nesse link e era você, Eduardo, que tava lá falando esse dia. E eu conto pra todo mundo isso daí, né? Que eu vi você falando, eu falei, pô, esse cara da minha idade vai me ensinar a estudar? Tá louco. E aí eu entrei lá, cliquei e eu fiz, era 4 semanas grátis que tava tendo, e eu fiz essas 4 semanas. E a minha nota, ela subiu desse 48 aí, próximo de 50, subiu para próximo de 60, em 4 semanas, cara. E aí eu falei, pô, tem alguma coisa errada com o jeito que eu tava estudando. Estudei 2 anos e não cheguei em 50, e agora fiz 4 semanas, já subi a minha nota pra caramba. E foi aí que eu decidi que não, vou ter que pegar esse cursinho. Então você conheceu Aristo, na época era JJ, né? Mas no Sim, era início de JJ. 2021, quando a gente fez as semanas gratuitas da Aristo, foi isso? Exato, foi no início de 2021. Na Entendi. verdade, foi finalzinho de 2020, porque foi quando eu fiz o simulado, que daí eu falei, não dá certo, não consigo passar, né, que eu tirei nota baixa, foi finalzinho de 2020. Entendi. E aí você falou que você imaginou que tinha alguma coisa errada do jeito que você estava estudando. Você estava Sim. estagnado, tinha tirado 48. A gente vai falar aí sobre a sua nota, que inclusive até agora é a maior nota do Revalida INEP que eu já ouvi desse ano, né? Nessa prova. Uhum. Depois a gente vai falar sobre isso. E o que você acha, depois de ter passado por tudo isso, o que você acha que você errou? O que você acha que estava errado na sua maneira de estudar em 2020? Então, o que estava errado é que todo dia eu estava vendo lá um tema novo e nunca tinha tempo para revisar. Eu nunca revisava. Para mim, revisar não existia a palavra revisar. Porque toda vez lá eu ia falar, esse mês eu vou estudar clínica médica. Aí eu pegava as apostilas de clínica médica lá, escolhia uma, pneumologia, por exemplo, e desossava aquela apostila ali de pneumologia. Beleza, eu aprendia, ficava craque em pneumologia. Mas aí, no outro mês, o que eu fazia? Eu ia lá, não, agora eu vou aprender aqui uma ginecologia. Pegava lá o livro de ginecologia e desossava o livro de ginecologia. Só que o que eu não estava percebendo é que agora eu já não lembrava que eu tinha estudado de pneumologia. Eu lembrava só que eu tinha estudado de gineco. E isso daí me pegou o quê? A hora que eu fui fazer o simulado final lá, né? Que minha nota ficou super ruim. Entendi. Então, você não tinha um processo de revisão, você estava estudando com bastante consistência, que é um desafio. Muita gente não Sim. consegue, como você falou, a maioria das pessoas não vê todas as aulas,
não lê todas as apostilas, não faz todas as atividades. Mas você estava fazendo, nesse caso. E aí você acha Sim. que a falta da revisão estava atrapalhando a sua evolução? Sim, com certeza. Porque eu não revisava, não era nem que eu fazia pouca revisão, eu simplesmente não revisava, eu não fazia revisão. E esse daí era o meu maior problema. E as questões? Você fazia questões? Se sim, como é que era o volume de questões? Fazia, mas eu não fazia tantas também, né? Era aquele negócio, eu fazia lá via videoaula e tinha 5, 10 questões ali pra gente fazer, e daí fazia uns simulados de vez em quando. Era isso daí, Entendi. né, as questões. Se colocasse no dia, eu fazia 5, 10 questões. O que você está descrevendo aí é o que a gente chama do ensino antigo, a gente tem chamado de ensino industrial, que é mais ou menos você foca no estudo teórico e você dá a mesma aula para todos os seus alunos, e você dá o mesmo material para todos os seus alunos, e o que os seus alunos se virem para estudar. E é mais ou menos como sempre aconteceu, porque antes não existia internet, não existia tecnologia, não existia nada que tornasse possível uma maneira diferente de estudar. E essa maneira diferente é uma maneira mais personalizada, em que o aluno, dependendo das dificuldades dele, vai revisar mais os assuntos que ele precisa mais, dependendo também da prova que ele vai fazer. No caso do Matheus, a prova dele era a prova do INEP. Se fosse um aluno de residência médica, cada aluno quer fazer prova em determinado lugar. Então, essa personalização e essa organização da revisão é uma coisa mais moderna, mais atual, né? Digamos assim, que usa mais a tecnologia e, com certeza, é algo que deve ter feito muita diferença para você nesse caminho. E me chamou a atenção você falando também que você devorava o material, fazia anotações, grifava, etc. E você não fazia revisão e você fazia poucas questões. É uma coisa legal porque às vezes a pessoa acredita que ela precisa ter o melhor estudo teórico do mundo. Só que se ela tiver o melhor estudo teórico do mundo, se ela tiver todo esse trabalho que o Matheus disse que tinha aí na preparação dele, provavelmente ela não vai ter tempo de fazer o volume necessário de questões e não vai ter tempo de fazer o volume necessário de revisões. Isso é muito importante, né? Porque o nosso tempo é escasso. Se a gente escolhe fazer muito determinada coisa, automaticamente a gente não vai ter tempo para fazer tanto outras coisas que, no caso de uma preparação, questões e revisões são muito importantes. Você lembra quantas questões você fez? Você tem esse dado aí da plataforma? Que você também era um dos recordistas da nossa plataforma, de volume de questões. Sim, como eu disse, quando eu me comprometo a fazer uma coisa, eu faço, né? E aí eu entrei na Aris e falei, cara, eu vou fazer isso aqui. E aí eu fazia uma média de 100 questões por dia. O dia que eu estava muito ocupado, eu fazia 50. Então eu fazia no mínimo 100 questões por dia, fora as da revisão teórica, que tinha mais 15. Então eu fazia umas 120, 130 questões aí por dia. E ao total foi algo próximo de 28 mil questões que eu fiz aí durante esse tempo para me preparar. E aí esse tempo foi mais ou menos quanto? Foi um ano inteiro? Chegou a dar um ano inteiro? Deu um ano, foi um ano inteiro, mais ou menos. Um ano. Então foram 27 mil dividido por... Se fosse 300, 30 mil dividido por 300, daria 100 questões por dia. Então você ficou com mais de 100 questões por dia de média, o que é uma coisa realmente incrível. Se a gente pensar que uma prova tem 100 questões, o Matheus teve de média mais do que uma prova por dia. Então ele realmente foi até as últimas consequências do nosso método, um método de estudo prático, com muita revisão, muita questão. E no caso dele deu certo, né? Ele falou que ele tirou 48 no final de 2020. Quanto que você tirou nessa prova do INEP no final de 2021? Foi no começo de 2022, né? Agora no INEP que a gente fez. Foi em março de 2022. Sim, março de 2022. Então, eu tirei uma nota que foi 87, eu tirei, né? E foi uma prova, assim, com muitas pegadinhas. Muita gente falou que dificultaram pra caramba. E eu consegui tirar essa nota bem alta, né? Eu achei, assim, até para uma prova do jeito que tava. Eu fiquei bem feliz aí com a minha evolução que eu tive durante esse tempo. E só para ter uma ideia, isso aí o Matheus está falando da prova objetiva, né? A prova do INEP da primeira fase tem a objetiva e tem a discursiva. E esse ano a nota de corte foi 99,6. É isso, Matheus? Isso, com as duas juntas. Com as duas juntas. E o Matheus só com a objetiva chegou a 87. Então ele... Era 87 de 100. Praticamente não precisou da discursiva, só precisava aí não ir muito mal na discursiva para passar, sim. Mas não foi, né? Quanto você tirou aí na discursiva? Eu tirei quase 40 na discursiva, de 50. Lá valia 50, eu tirei 38,25. Caramba, então sua nota final deu quanto? Faz as contas aí para mim. Foi 125,25 de 150.
que eu tirei. Caramba. Foi uma nota espetacular, o Matheus realmente não estava para brincadeira. E é legal isso, porque às vezes a pessoa ouve e fala, porra, mas o Matheus fez mais de 100 questões em média por dia, cara. Será que eu preciso fazer isso? Cara, para você ser o melhor, tirar a maior nota da prova do Revalida INEP, como o Matheus, não sei se foi a maior, mas com certeza ele tirou uma das maiores notas aí dessa prova no INEP. Para você conseguir isso, certamente você precisa ter uma dedicação muito acima da média. Não sei se você vai precisar fazer mais de 100 questões por dia, mas você vai precisar sim de uma dedicação acima da média. Agora, para você ser aprovado no Revalida, para você conseguir sua aprovação do INEP, que não é fácil, talvez se ele tivesse feito 50 questões por dia, ele também teria conseguido. O importante é não cometer os maiores erros, que é o que ele estava cometendo em 2020. Que são exatamente você não revisar, que é exatamente você não fazer questões, você focar só no estudo teórico. Então, acho que a história do Matheus é uma história de extremos, né? Ele é bem legal porque o tempo todo você estava estudando. E até como curiosidade, Matheus, em termos de tempo de estudo, 2020, 2021, você estudou muito mais em 2021 do que em 2020? Ou em relação a tempo de estudo, como é que foi essa comparação? Na verdade, quando eu estava fazendo o outro curso, eu estudava muito mais. Por tempo, assim, era muito mais. Porque, para você ter ideia, eu acordava antes de ir para a faculdade e estudava. Aí eu chegava na faculdade, quando tinha os intervalos, eu ia para a biblioteca estudar. Aí eu estava no almoço, eu almoçava e ia estudar. Aí a gente tinha as aulas à tarde no hospital, né? Às vezes, quando tinha um tempinho, eu estava com a apostila estudando. Tanto que tinha amigo meu que falava, cara, vai fazer alguma coisa, tu fica lendo essa apostila aí. E era isso que eu fazia, eu lia as apostilas e fazia as questões. Então eu estudava muito mais tempo do que o que eu estudei em 2021. Que interessante, tipo, cara. muito Então, mais mesmo, sabe? interessante isso. E ao final do ano tirou 48. Então, assim, Sim. isso é legal porque a gente brinca que tem os negacionistas da metodologia, né? As pessoas acham que estudar, cara, é só você sentar a bunda na cadeira e estudar, e não importa como você vai estudar, se você se dedicar, você vai conseguir. Se você não conseguiu, é porque você não se dedicou o suficiente. O Matheus está aqui para provar que em 2020 ele se dedicou pra caramba, era até aí os amigos dele até brincavam com ele que ele tinha que parar de estudar, e mesmo assim, ao final do ano, ele tirou 48. E aí, o que às vezes incomoda um pouco a gente é que a pessoa, não sei se você sentiu isso, Matheus, às vezes a pessoa a pessoa se sente mal, ela acha que ela não é boa o suficiente, às vezes a pessoa fica se achando burra. Pô, eu estudei o ano inteiro e tô aqui tirando 48, acho que o problema tá comigo. Sendo que, na grande maioria das vezes, ainda mais na medicina, todo mundo, claro que dedicado, a maioria das pessoas inteligente, dedicada, etc. Na maioria das vezes, quando a pessoa se dedica muito e não consegue o resultado, o problema está no método. Às vezes a pessoa pegou um método industrial, que é o método mais tradicional, que é o que a gente sempre teve, porque nunca houve possibilidade de ter algo diferente. Nunca houve uma tecnologia com possibilidade de você criar uma trilha de aprendizado para cada aluno. Isso só era possível para pessoas muito ricas que tivessem alguém ali estudando do lado delas. Aí era possível. Agora, para uma sala de aula, não dava. Precisava de um estudo industrial. Então, é muito legal ver que quando a gente personaliza, quando a gente cria uma trilha, quando a gente coloca evidência científica em cima disso, revisão, estudo prático, tudo isso tem evidência científica que demonstra a efetividade, a gente consegue uma grande mudança. Então, cara, parabéns pela sua trajetória. Obrigado. Não é nada fácil, né? Você tirou aí uma das... Eu ainda vou pesquisar, cara. Infelizmente, eu acho que o MEC não divulga a classificação das notas. Mas a gente não divulga mesmo. Eles não divulgam, né? Mas quem sabe, a gente vai dar um jeito aí de procurar alguém que talvez tenha tirado mais que o Matheus. Acho difícil. Mais uma vez, acho bem difícil. Mas, cara, você foi muito bem. Parabéns aí pelo seu resultado. Já desejo para você tudo de bom nessa segunda fase, né? A gente tem a prova prática ainda. E eu não tenho dúvida que você vai passar na prova prática, porque quem tem um domínio teórico tão grande como você tem, já está com meio caminho andado para a prova prática. E digo mais, quando você passar na prova prática, se você quiser entrar numa residência, né, não sei se você tem esse objetivo, você também já está com... Aí é mais do que meio caminho andado, você já está com 80% do caminho andado para passar numa prova de residência médica também. E isso é muito legal, cara, muito legal mesmo. Parabéns pelo seu resultado. E antes de você falar aí
da sua conclusão, eu queria fazer uma última pergunta que eu costumo fazer, que é de tudo que a gente ofereceu aí ao longo desse ano na Aristo, tudo que você teve acesso, da nossa plataforma, do nosso curso. O que você acha que foi mais importante para você? O que você acha que fez mais diferença aí para você sair desse 48 até um 87? Então, isso daí é difícil de falar, porque praticamente tudo ali me ajudou, né? Desde as questões que, conforme você vai errando mais uma matéria, vai aparecendo aquela matéria até você acertar. É engraçado porque eu não gosto muito de obstetrícia, né? E aí eu sempre falava, eu não gosto de obstetrícia. Daí todo dia tinha questão de obstetrícia para mim. E daí tem um amigo meu que começou a fazer Aristo e ele não gosta de cardiologia. E daí ele falava, todo dia tem questão de cardiologia. E é porque a gente errava muito essas questões, né? Isso daí é uma coisa que ajuda demais. Mas se fosse para eu citar uma coisinha especial, foi o trabalho dos mentores, né, comigo, assim, porque eu perdi meu pai na pandemia de Covid e foi bem nessa época que eu estava estudando. Então eu Caramba, meus conversei, cheguei a pêsames, cara, conversar. não sabia. Sim, eu perdi ele foi final de 2020. E aí eu cheguei a conversar com um mentor, né, e falei para ele, ó, não tô conseguindo estudar, perdi meu pai agora. E aí ele me contou a história dele, compartilhou, ficou em cima de mim, perguntando como é que você tá, Matheus, e tudo. E isso daí foi uma coisa que me deu muita força naquela hora, sabe? E acho que foi muito importante na hora da minha preparação para eu não parar de estudar. Você lembra quem que foi o mentor, cara, que conversou com você? Sim, foi o Cauê, na época. Foi o Cauê que falou comigo. Entendi, que legal, cara, que legal. Muito fico feliz de ouvir que no momento tão difícil a gente tenha alguém aí da nossa equipe tenha conseguido levantar Sim. sua moral, levantar o seu astral para estudar. Imagino como deve ter sido difícil para você. E, cara, tenho certeza que esse seu resultado aí é motivo de grande orgulho para o seu pai, onde quer que ele esteja. E, cara, parabéns mesmo pela sua trajetória. Mais um ponto aí de enorme superação que você teve que superar realmente. E é isso, cara. Parabéns mesmo. Muito obrigado pelo feedback. Muito obrigado pela dedicação. Eu gosto sempre de agradecer também pela dedicação, porque, cara, por melhor que seja o nosso curso, por melhor que seja a nossa plataforma, por melhor que sejam as nossas ideias, nada tem nenhuma efetividade se não houver dedicação do lado do aluno. E, cara, Sim. você é um exemplo, assim, primoroso de dedicação. Realmente, quase 28 mil questões em um ano não é para qualquer um, não é mesmo. São raríssimos casos. A gente vai buscar também isso aí para ver se você é ou não o recordista. E, cara, uma nota dessa no Revalida INEP, eu acho que ela fala por si só. Parabéns por isso, parabéns aí pela sua trajetória. E vamos com tudo agora para a prova prática e logo depois para a prova de residência. Com certeza, já quero minha vaga reservada, porque a hora que eu passar na prática, eu vou querer fazer uma residência e já quero estar aqui dentro, né? Não tem outra.